Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Diga glória a Deus. Atos capítulo 17. A partir do versículo de número 22. Nós vamos falar hoje sobre o cristão e a cultura. Diga comigo, cristão e a cultura. Não saia, nós vamos participar da ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Cristão e a cultura. Atos capítulo 17, versículo de número 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego de vida às demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o pudessem encontrar e talvez tateando pudessem achá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, pedra ou prata, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso de louvor, adoração. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso de adoração por meio da entrega dos nossos recursos. E agora queremos continuar adorando o Senhor, prestando ao Senhor, ó Deus, a nossa reverência ante a Tua palavra, Senhor. Queremos ter olhos atentos, ouvidos inclinados, coração sensível, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ajuda o pregador dessa noite, para que com fidelidade ele possa expor a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. É muito interessante perceber a forma como o apóstolo Paulo se propõe a pregar o evangelho dentro da cultura do Areópago. A maneira como Paulo decide expor a escritura, aquelas pessoas que estavam na reunião do Areópago, é completamente diferente da maneira como Pedro decide pregar o evangelho em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Após a descida do Espírito Santo, você deve se lembrar que Pedro, juntamente com os 11, se levanta para pregar o evangelho. E a sua nota introdutória do sermão é exatamente a citação do profeta Joel. Ele diz: olha, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus há de derramar do seu Espírito sobre toda a carne.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eu mostrarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas era extremamente pertinente a maneira como Pedro está propondo pregar o evangelho. Afinal de contas, a multidão que estava ali reunida era composta de judeus ou de gentios prosélitos, homens que, apesar de não fazerem parte da nacionalidade judaica, haviam se convertido ao judaísmo, crendo que o Messias prometido à casa de Israel era a resposta de Deus a toda a humanidade. Mas o apóstolo Paulo agora, em um contexto gentílico, em que a cultura do templo, a cultura judaica não fazia menor sentido para essas pessoas, ele tem o desafio de expor o evangelho a essas pessoas, e ele precisa de se tornar então culturalmente relevante. E a fim de se tornar culturalmente relevante para essas pessoas, o texto diz então que Paulo, andando pela cidade, observou um altar construído a um Deus chamado desconhecido. E é a partir dessa inscrição, é a partir desse altar levantado a um Deus que aqueles homens nem conheciam, a um culto cultural, que Paulo começa a exposição do evangelho. Ele diz para aquelas pessoas: o que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Preste atenção, a fim de ser relevante no contexto do Areópago, Paulo precisava conhecer a cultura do seu tempo. Ele não podia ser um cristão alienado. Aliás, Paulo não apenas conhece a cultura do Areópago, mas ele conhece o que é lido no Areópago. Ele conhece os pensadores do Areópago. Ele cita filósofos aqui, ele cita Plotino, ele cita, se eu não me engano, Sócrates aqui. Ele conhece o que é lido no Areópago. Ele sabe os pensamentos por trás do Areópago. Então ele não apenas conhece o contexto cultural do populacho, mas ele também conhece a cultura, a filosofia que influencia e forma o pensamento daquelas pessoas que estavam no Areópago, a fim de ser relevante dentro da cultura do seu tempo. Mas eu digo para você que não apenas Paulo se preocupou em ser culturalmente relevante. O nosso próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo, também preocupou-se em ser relevante para o contexto em que ele anunciava a mensagem de arrependimento. Vale lembrar que o ministério de Jesus, em grande parte, se deu em um contexto rural. Jesus, por algum motivo, evitava os grandes centros urbanos. Se dirigia a eles pontualmente, e a maior parte do seu ministério, então, o fazia nos lugares mais remotos, mais distantes. E nesse lugar a base de vida das pessoas era a agricultura. A base do comércio era a base da troca. E Jesus então, a fim de ser culturalmente relevante a essas pessoas, a fim de que a mensagem alcançasse o coração e a mente delas, Jesus se propõe a pregar o evangelho de uma forma muito simples. Ele diz para essas pessoas: o semeador saiu a semear. Essa é uma figura que talvez para mim e para você pareça muito distante, afinal de contas nós vivemos em uma metrópole, mas para aquelas pessoas era uma figura muito clara. Afinal de contas, aquelas pessoas lidavam com plantio e colheita todos os dias. Ele diz para aquelas pessoas: olhem para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, todavia o Pai Celestial alimenta cada uma delas. Ele não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé? Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Na história da igreja, outros homens se preocuparam com isso, e deve ser para mim e para você também uma preocupação para o nosso tempo. Nós precisamos ser relevantes, cristãos relevantes para o tempo em que estamos inseridos. E antes de nós falarmos
os vários posicionamentos que um cristão pode ter diante da cultura, eu quero rapidamente trazer para os irmãos aqui uma definição do que vem a ser cultura. Olha só, em sentido amplo, a palavra cultura refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua, vida artística de uma nação, suas histórias, seus símbolos, suas estruturas de poder, suas estruturas de organização, seu sistema de controle, os seus rituais e a sua rotina. Tudo o que caracteriza a realidade social de um povo ou de uma nação, de um grupo ou de uma sociedade, os seus valores, atitudes e crenças, a isso chamamos cultura. E eu pergunto para você, você acha que é importante, a fim de sermos relevantes para o contexto em que estamos inseridos, conhecemos a cultura do nosso país? Sim ou não? Mas durante a história da igreja, existem formas distintas como um cristão pode se posicionar em relação à cultura. Essa é uma formulação de um teólogo chamado Ralph Neighbour. Ralph Neighbour mostra para mim e para você que existem maneiras distintas como um cristão pode se posicionar frente à cultura do seu tempo. A primeira maneira que um cristão pode se posicionar diante da cultura é sendo um cristão contra a cultura. Diga comigo, cristão contra a cultura. O que é ser um cristão contra a cultura? Olha só, preste atenção. Os cristãos que seguem essa corrente de pensamento de ser um cristão contra a cultura, enfatizam que, diante da realidade da natureza decaída da criação, é necessário que se criem estruturas alternativas e que estas sigam mais de perto o chamado radical do Evangelho. Então, o que é um cristão contra a cultura? O cristão contra a cultura é aquele que olha para o mundo à sua volta e ele diz: esse mundo está caído, esse mundo jaz o maligno, o príncipe desse mundo é Satanás. E pensando então no mundo caído e no sistema que o rege, esse cristão pensa assim: não dá para viver nesse mundo. É necessário criar uma subcultura paralela à cultura desse mundo, a fim de que o cristão possa viver nesse mundo. É o que a gente chama de cultura gospel, de nicho gospel. Em outras palavras, nós criamos restaurante gospel, nós criamos faculdade gospel, escola gospel, música, roupa, tudo gospel. E a gente vive num mundo gospel, recriminando esse mundo corrompido que está do lado de fora. Esse é o posicionamento de um cristão contra a cultura. Na história da igreja, por um momento, a igreja se posicionou dessa forma. Um teólogo muito conhecido que se posicionou contra a cultura é Tertuliano. E a Didaquê dos pais da igreja também mostra esse posicionamento contracultural. Ou seja, o mundo é caído, a cultura do mundo não presta, esse mundo está corrompido, o príncipe desse mundo é o diabo, então a gente faz o quê? A gente se isola, cria a nossa cultura e assiste o mundo afundando enquanto nós estamos aqui na cultura gospel. Esse é um posicionamento que o cristão pode ter em relação à cultura. O segundo posicionamento que o cristão pode ter em relação à cultura é um cristão da cultura. Diga comigo, cristão da cultura. Então, o primeiro é o cristão contra a cultura. Vamos lá? Cristão contra a cultura. O segundo é o cristão da cultura. Preste atenção. Aleluia. Os cristãos, preste atenção, da cultura,
tendem a ver na sociedade a realização das propostas do cristianismo. Desfrutam de íntima relação com as estruturas culturais num processo de aculturação, isto é, de imposição cultural. Preste atenção. Apesar das objeções que são lançadas a esta posição, especialmente por sacrificar o que é essencial no cristianismo, ela tem sido muito influente na história da igreja. O que é o cristão da cultura? O cristão da cultura é o oposto do cristão contra a cultura. Porque o cristão contra a cultura diz assim: o mundo está caído, foge dele. O cristão da cultura diz: que é isso, gente? A cultura desse mundo é uma bênção, é uma maravilha. Nós podemos conciliar alguns elementos culturais com a fé cristã, e a gente pode viver, elementos da cultura de forma muito tranquila. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu não vou citar nomes de igrejas aqui, porque eu posso arrumar um problema, mas gostaria muito. Mas existem algumas igrejas do nosso tempo que estão pregando um pseudo-evangelho que leva uma categoria de graça barata. E esse pessoal ensina dentro das estruturas das suas igrejas que não existe problema nenhum em um cristão participar de uma vida social ativa. O que eles querem dizer por vida social ativa? Eles querem dizer o seguinte: não existe problema nenhum o cristão ir na boate. Não existe problema nenhum o cristão se divertir assim, de forma intensa. Consegue entender? Sim ou não? Não existe problema nenhum o cristão aproveitar das coisas dessa vida. O cristão pode ser cristão e ainda assim curtir a sua vida, curtir tudo que é do melhor. É um cristão da cultura, é um cristianismo gente boa, sabe? É aquele crente assim que todo mundo quer ser crente que nem ele. Afinal de contas, em nenhuma instância esse cristianismo se opõe aos valores do mundo. Pelo contrário, ele os agrega, porque é possível conciliar fé cristã e a cultura do nosso tempo. Essa é a segunda forma que um cristão pode se posicionar diante da cultura, sendo um cristão da cultura. A terceira forma que um cristão pode se posicionar em relação à cultura do seu tempo é ser um cristão acima da cultura. Diga comigo, acima. Mais uma vez, acima da cultura. O que é isso? Esse é um conceito católico medieval, influenciado muito por dois teólogos, Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, que buscavam uma unidade entre o cristão e a cultura, aonde toda a sociedade parecia hierarquizada. Vocês estão comigo aqui? Na Idade Média, o ensino eclesiástico alcançou todos os aspectos da sociedade. Suas práticas religiosas formaram o calendário, os seus ritos marcavam momentos importantes como batismo, confirmação, casamento e ordenação, e os seus ensinamentos sustentavam crenças sobre moralidade, significado da vida e a vida após a morte. Uma outra maneira de um cristão se posicionar diante da cultura é entender que toda a cultura deve estar subjugada à igreja. A igreja deve ser a estrutura máxima sobre toda a realidade cultural, e é ela quem deve determinar como a cultura abaixo dela deve ser organizada. Esse era o pensamento da igreja católica medieval. Então toda a sociedade era dirigida por quem? Pela igreja. E a igreja que dizia como as artes, como
a escrita, como a teologia, como a ciência, como a sociedade civil deveria se organizar. Tudo era regido pela igreja. A sociedade se organizava em uma hierarquia, e no topo dessa hierarquia estava a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é uma terceira maneira como o cristão pode se posicionar em relação à cultura. Vocês estão comigo aqui? Uma quarta maneira como o cristão pode se posicionar em relação à cultura. Vocês estão vendo que eu não disse que nenhuma delas é a certa ainda, amém, irmãos? Nós vamos chegar lá. Mas eu estou mostrando para você como os cristãos podem interagir com a cultura na história da igreja. Quarto posicionamento: o cristão e a cultura em paradoxo. Diga para o irmão do seu lado: o cristão e a cultura em paradoxo. O que é isso? Essa posição está associada a dois pensadores. O primeiro deles, Martinho Lutero. Diga comigo, Lutero. E o segundo, um filósofo cristão, existencialista, teísta, cristão, Søren Kierkegaard. Escuta, esta posição mantém o entendimento bíblico da queda e da miséria do pecado, e o chamado para se lidar com a cultura. A relação do cristão com a cultura é marcada então por uma tensão dinâmica entre a ira e a misericórdia. Lutero enfatizou esse tema com a sua doutrina dos dois reinos. A mão esquerda terrena segura a espada do poder no mundo, enquanto a mão direita celeste segura a espada da palavra de Deus, do seu espírito. O cristão permanece livre em sua consciência, cativa à palavra de Deus. O cidadão é chamado a obedecer às ordens e obrigações dos reinos ou do reino terreno. Essa quarta posição vai dizer para mim e para você o seguinte: olha aí que maravilha, vamos aplaudir o pessoal lá em cima, gente? Vamos aplaudir forte. O pessoal acabou de criar essa arte aqui, tá bonito assim ou não? Eu gostei muito, você gostou? Só alguns gostaram? Ô senso crítico miserável, irmão. Quem gostou aqui? Isso, fala que gostou. Tô brincando, irmão, você é livre para não gostar. Olha só, Martinho Lutero entendia o seguinte: o mundo está caído, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele está debaixo da condenação do Senhor, sim ou não? Mas ainda assim o cristão deve relacionar-se com o mundo. Como o cristão relaciona-se com o mundo? Ele se relaciona da seguinte maneira: ele vive num conflito, porque dentro da esfera do Cristo, ele entende que existe a misericórdia, e dentro dessa esfera ele se sujeita ao senhorio de Deus. Mas, diante do mundo, ele se porta como um cidadão do mundo. É mais ou menos o que a gente chama hoje de dualismo. A fé tem implicações para dentro da esfera eclesiástica, mas a fé não tem implicações para dentro do mundo decaído. Por quê? Porque o mundo está decaído, condenado. Então um cristão se porta diante da sociedade como um cidadão comum e diante de Deus como um cristão redimido. Consegue entender? Tem muito crente que faz isso hoje. Dentro da igreja ele pensa como crente, mas lá fora, para decidir a sua vida profissional, ou ele é capitalista selvagem, ou ele é um socialista de esquerda. Ele não consegue relacionar a sua fé com o mundo do lado de fora. Para ele, a sua fé só tem implicações para dentro da esfera do templo, da subjetividade. É o que o Francis Schaeffer diria: a fé fica no andar de cima, da abstração. Aqui embaixo,
no andar inferior, a vida é decidida por um raciocínio lógico. A vida aqui embaixo é decidida por um pensamento racionalista, calcado pelo empirismo, por métodos, por regras, por coisas concretas. Afinal de contas, a fé é abstração. Ela não tem relação com a vida real. Ela só tem relação com a subjetividade. O mundo que a gente vive pensa assim. A sua fé é para a sua individualidade, para a sua esfera pessoal. Não vem falar de fé em ambiente de sala de aula, não vem falar de fé no ambiente de trabalho, não vem querer pensar a economia pelo senhorio de Cristo, porque isso tem a ver apenas com a tua subjetividade, com a tua individualidade. Martim Lutero tinha essa ideia a respeito de como um cristão deve se portar diante da cultura. Mas eu acredito, irmãos, para nós encerrarmos aqui essa reflexão de hoje, que o melhor pensamento que um cristão pode ter em relação à cultura é o cristão como um agente de transformação da cultura. Nós nem devemos ser contra a cultura, nem devemos ser culturais, nem devemos pensar que estamos acima da cultura e nem nos relacionarmos paradoxalmente com ela. A nossa posição deve ser a posição de quem entende que os vários aspectos da cultura precisam ser alcançados pelo senhorio de Cristo. Eu esperava ouvir um glória a Deus, um aleluia, um amém. Os principais pensadores desse posicionamento são gente que eu adoro, gente que eu gosto muito. Primeiro, Agostinho de Hipona. Não é o Agostinho da grande família, amém? É o de Hipona, é o que os católicos chamam de Santo Agostinho. Bendito seja para sempre, amém. Estou brincando. Segundo, João Calvino. Diga, João Calvino. Escandaliza não, irmão. Terceiro, John Wesley. Esses caras, que maravilha. Só nome de gente bonita, cheirosa. Agostinho de Hipona, João Calvino e John Wesley. São alguns dos homens que entenderam que os cristãos devem ser agentes de transformação da cultura. Diga glória a Deus. Afirmando que, por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão fora do alcance da soberania e da graça de Deus. Vamos dizer isso juntos? Fala comigo. Por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão fora do alcance da soberania e da graça de Deus. Olha, se existe um meio dessa sociedade que eu penso ser corrompido, é o meio da moda. Eu, particularmente. Não estou dizendo que ele é o único não, tá bom? Mas esse meio é corrompido, mas até ele, que na minha interpretação, penso eu ser muito corrompido, ele não está fora da zona de soberania de Deus. Ele não está longe de ser alcançado pela graça comum do Senhor. Alguém pode dar uma glória a Deus? Existe um grande pensador da igreja, um teólogo holandês, também primeiro-ministro da Holanda, chamado Abraham Kuyper. Olha o que Abraham Kuyper disse. Se fosse você, lia sobre Kuyper. Leia, querido. Leia sobre a vida dele. Tem um livro dele chamado Calvinismo, ou Calvinismo, aleluia, glória a Deus. Olha o que Kuyper disse. Nenhuma só área do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto. E não existe um só centímetro quadrado de toda a esfera da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo e sobre todos, não exclame: isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.
Vamos abrir um texto lá, abre aí, Colossenses, nossa, eu estou com vontade de falar em línguas aqui agora, aleluia, não, mas é porque isso é forte demais, amém? Presta atenção, faz comigo, você deve ser um cristão, que se preocupa com a transformação da cultura, não importa qual área você esteja inserido. Ah, pastor, eu sou um engenheiro mecânico. Cristo pode ser glorificado na engenharia mecânica. Pastor, eu sou um engenheiro de produção. Cristo pode ser glorificado na engenharia de produção. Pastor, eu sou um médico. Cristo pode ser glorificado na medicina. Pastor, eu sou um administrador de empresa. Cristo pode ser glorificado na administração da sua empresa. Pastor, eu sou um estudante. Cristo pode ser glorificado nos seus estudos. Pastor, eu sou um lixeiro. Cristo pode ser glorificado na sua catação de lixo, aleluia. Pastor, eu sou uma dona de casa. Meu irmão, essa terra está para descobrir como uma dona de casa pode glorificar o nome de Jesus. Nossa, vocês não dão glória a Deus, vocês não falam aleluia. Você acha que só pregar glorifica o Senhor Jesus? Você acha que só fazer missões glorifica o Senhor Jesus? Presta atenção, eu estou acreditando que Deus vai levantar gente inteligente, capacitada, bonita, cheia do Espírito Santo. Vai recebendo aí, crente, aleluia, para fazer a diferença nessa sociedade, nesse tempo, em nome de Jesus. Gente que vai ser usada para transformar a educação física dessa cidade, a maneira como se pensa, o cuidado com o corpo nessa cidade, aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Meu irmão, nós fomos chamados para mudar a cultura do nosso tempo. Nós não fomos chamados para construirmos uma subcultura gospel. Ah, eu vivo no meu mundinho gospel. E aqui nesse meu mundinho gospel, Satanás nunca vai me tocar. Mas você também nunca vai tocar o mundo à sua volta. Não vai fazer diferença para ninguém. Ah, eu vou ser um cristão da cultura. Não, porque abraçar os elementos culturais vai subtrair os elementos essenciais da tua fé, querido. Você também não pode pensar assim, não, a igreja tem que mandar em tudo. A igreja não tem que mandar em nada, quem tem que mandar em tudo é o Senhor. A igreja é apenas uma esfera das muitas as quais Deus criou na sociedade. A igreja não tem que mandar em nada, quem tem que mandar é o Senhor. Ah, o cristão vai se posicionar de maneira paradoxa. Eu vivo uma vida na igreja e outra vida no mundo. Também não. A fé que você aprende aqui no domingo tem que ser aplicada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí no domingo você volta e ouve mais e coloca em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tem alguém comigo aqui? Cara, eu acredito que isso pode acontecer. Desculpa se eu sou utópico para você, mas eu acredito nisso. Colossenses 1, versículo 15. Estão cantando parabéns em algum lugar aí, ó. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem é esse ele aqui? Quem é esse ele aqui? Escuta, verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e por meio dele reconciliasse consigo. O que está escrito aí na sua Bíblia? Todas as coisas inclui a política, todas as coisas inclui a economia, todas as coisas inclui as artes, todas as coisas inclui a família, todas as coisas inclui conhecimento, todas as coisas inclui os esportes, todas as coisas inclui o que para você?
Então presta atenção, Jesus é a razão de todas as coisas desse mundo serem reconciliadas com Deus o Pai. Todas as coisas, nossa, diga comigo, todas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor, nessa noite, eu te entrego a minha vida, a minha história. Diga quem eu sou, tudo que tenho e o que vier a ser, seja única e exclusivamente para o teu louvor, para a tua glória. Diga: Jesus, perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida. Diga: e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe.